conduzimos a esse momento tão precioso, amém? Mas, o que você veio ouvir da parte de Deus aqui nessa noite? Qual que é a expectativa do seu coração, o desejo de ouvir a voz do Senhor? O que você... Porque é exatamente o que você veio ouvir, que o Senhor há de falar do seu coração, ok? Mas não é a minha voz. A voz que você tem que aquecer o seu coração será uma segunda voz que você vai ouvir depois da minha. Então feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor, falar: Senhor, fala comigo, que nessa noite o Senhor não simplesmente ministre no meu coração algo preparado por um homem, mas que o Senhor possa falar profundamente ao meu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui rendidos, ó Deus, ao seu senhorio, à sua soberania. O Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o pastor, ó Deus amado das nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz, ministra em nosso coração aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Responde expectativas, traz luz, mas nos guia, ó Deus, para que possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela não tem como que por objetivo trazer nenhum tipo de acusação à igreja, até mesmo porque a palavra de Deus, ela é destinada aos filhos, e todo pai, Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. Então, a palavra de Deus, até quando ela nos adverte de algo, ou nos mostra o caminho de algo, nos trazendo conselhos e direções, ela tem como que por objetivo fazer que nós sejamos aprovados. E nós ministramos isso domingo passado, onde nós falamos de maturidade. E quando nós mencionamos maturidade, nós falamos que o Senhor, ele não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Isso não vem de Deus. Deus prova-nos para que todos nós sejamos aprovados, e então passemos para um nível de maturidade maior, e assim alcancemos um novo nível da parte do Senhor. Nós entendemos que muitas coisas nos últimos dias têm mexido com os sentimentos de muitas pessoas, principalmente diante de todos os aconselhamentos pastorais que nós temos dentro da igreja ou fora da igreja. Quando nós acompanhamos pessoas, nós deixamos então como que a pessoa se sinta muito livre, muito espontânea, e acaba que se sai muita coisa. E é exatamente isso que eu quero trazer ao coração dos irmãos. Nós passamos aí durante 2 anos de pandemia, 2 anos e pouco, ainda estamos dentro dela, não com a mesma intensidade, mas ainda estamos enfrentando essa pandemia. Falamos muito durante 2 anos que nós estávamos passando por dias difíceis. Todos enfrentaram dias difíceis. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Dias difíceis sempre tiveram. Dias difíceis sempre teve. Na verdade, sempre existiram dias difíceis. E eu me lembro que no início da pandemia, muitos irmãos perguntavam para nós, pastores, se eram sinais dos últimos dias. Se os últimos dias estavam chegando, se era o sinal de que Jesus estaria às portas e que ele voltaria. Por causa dos acontecimentos, por causa do medo que assolava, do temor que muitos tinham de adquirir a doença e vir a óbito. Então muitas pessoas pensaram que o fim do mundo chegou, o arrebatamento está próximo, e daí por diante. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Escute algo de uma forma profunda nessa noite. O fim dos dias, ou os últimos dias, sempre foi anunciado quando Jesus deixou sua glória, sua soberania, se tornou homem, habitou no nosso meio, derramou o sangue inocente ao meu e ao seu favor. O anúncio dos últimos dias começou a existir quando Jesus pagou o preço. Jesus, ele é o sinal dos últimos dias. Lá em Gálatas, capítulo 4, abram comigo, por favor. Lá em Gálatas, capítulo 4,
no versículo 4 em diante, o texto é muito claro em relação a isso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é plenitude do tempo? Algo pleno, completo. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele chama Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também se tornou herdeiro. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, o anúncio dos últimos dias, o anúncio de que Jesus viria para salvar ao homem de toda perdição, de uma tragédia, das trevas. Agora, irmãos, de todos os textos que nos anunciam os últimos dias, que foi o grande temor de muitos quando se iniciou a pandemia, nós temos vários sinais desses últimos dias que viriam. Nós vemos aí a família sendo deteriorada, não é? Nós falamos tanto de família, trazemos tanta direção sobre família, e a nossa linguagem vai continuar a mesma, porque nós cremos que a família, ela é o sustentáculo para uma geração bem-sucedida. E escute algo muito profundo, irmãos: só quem pode mudar o mundo é a igreja. Ninguém pode mudar mais o mundo que a igreja. E a igreja só pode mudar o mundo com famílias saudáveis, com famílias fortes, com famílias estruturadas. Por quê, pastor? Porque sempre foi o alvo principal do diabo destruir famílias. Mas vamos lá. Qual é o outro sinal dos últimos dias? Lá no livro de 2 Timóteo, vamos lá, queridos, capítulo 3, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Irmãos, sem amor pela família. E aí ele continua dizendo: irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se destes também. São estes os que induzem pelas casas e conquistam as mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Irmãos, nesse texto aqui, quando fala sem amor à família, em outras traduções fala sem afeto natural, sem amor. Sinal dos últimos dias, essas características, esses adjetivos aqui no sentido ruim da história, que viriam sobre o homem: caluniadores, blasfemadores, sem afeto natural, não cuidam da família. Então tudo isso já era o sinal dos últimos dias, e isso gera marcas nas pessoas, isso gera raízes de amargura nas pessoas, isso gera mágoas na vida das pessoas, isso marca pessoas ao ponto das pessoas jamais confiarem que dias melhores viriam. Mas escute algo, irmãos, sem sombra de dúvida, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor se esfriaria sobre a terra. Nós somos conhecidos, não fazendo uma apologia à placa denominacional, porque a igreja do Senhor não é a luz para os povos, ok? A igreja do Senhor é todos aqueles que confessam Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos a igreja desse Deus Todo-Poderoso. Nós só estamos aqui como que uma placa tendo uma direção para alcançar mais vidas.
ok? Mas veja bem, escute, sem sombra de dúvidas, o maior desafio que nós temos hoje como igreja é trabalhar com tanta gente traída, não traída no aspecto, querido, de infidelidade conjugal, tanta pessoa amargurada, tantas pessoas traídas, tantas pessoas com alguma coisa que ainda não foram resolvidos. Por quê, pastor? Uma geração que muitas vezes tem carregado dentro de si um abismo profundo. Por quê, pastor? Porque não se gerou vínculos familiares saudáveis. Não se gerou uma família saudável, e por não ter vindo de uma família saudável, gerou-se marcas, e as coisas acontecem de uma forma natural. Irmãos, escute algo, prioriza a sua casa, prioriza a sua família, priorize os seus filhos para os pais. Filhos, priorizem os seus pais que ainda não se casaram. Priorize a família. A família é uma estrutura poderosíssima na mão de Deus para destruir com as fortalezas do diabo. Família é o nosso ponto de alicerce. A família é o que nos traz o maior conforto, a maior estabilidade. A família, querido, é o nosso porto seguro, é o nosso paraíso. E é exatamente por isso que o diabo luta tanto contra a família. Independentemente de como que a sua família é, a sua história veio, irmãos. Escute, a grande maioria de nós não veio de um histórico familiar totalmente saudável. Mas a partir de nós podemos sim, por meio do nome de Jesus, constituir uma família totalmente saudável. Amém? Totalmente saudável. Mas, veja bem, nós vemos pessoas que foram marcadas ao longo da história por causa de não ter vínculos familiares. E quando tiveram, muitos também, por não terem essa direção, vieram debaixo de feridas, de mágoas, de dores, de sentimentos. Veja bem, eu sempre trago algumas estatísticas naturais para conduzir os irmãos. Por quê? Porque eu creio que o Senhor se revela até de forma natural. Veja bem, uma estatística diz algo muito forte. E eu quero trazer aos irmãos, não se escandalizem, ok? 63% de jovens que cometem suicídio, se matam, vêm de famílias onde o pai não estava presente. Irmãos, 63% de jovens que cometem suicídio, vêm de famílias onde a paternidade, a figura de paternidade não era presente. Escute, 90% de jovens que fogem da casa e acabam se tornando mendigos, vem de famílias onde o pai não estava presente. Sabia que nós somos uma geração, um país matriarcal e não patriarcal? Onde nós colocamos a mulher no centro, e isso, eu não estou aqui desvalorizando mulheres, mas isso daqui não é correto. Isso daqui não é correto. O pai, a mulher protege, cuida, tudo. O pai traz direção. E uma outra estatística que veio no meu coração agora, diz assim, ó irmãos, que filhos quando se convertem, eles têm o poder de levar 3% da sua casa para os caminhos do Senhor. Que as mulheres quando se convertem, ela tem a condição de levar 37% da sua família ao Senhor. Mas os homens, quando se convertem, eles levam 93% das suas famílias a servirem ao Senhor. Por que que o machismo vem? Por que a figura do homem é tão deturpada? Por que a figura masculina é tão combatida? Porque o homem, ele tem o poder dado por Deus, a autoridade, dado por Deus de conduzir, de direcionar. Quando isso é usurpado, nós tiramos de tudo aquilo que era princípio de Deus e vamos para outras vertentes que não vamos alcançar o mesmo objetivo. Mas vamos continuar as estatísticas. 85% das crianças que apresentam problemas graves de comportamento vêm de famílias onde o pai não estava presente. 71% das pessoas que não passam no ensino médio vêm de famílias onde o pai não estava presente.
70% dos jovens que foram presos e recolhidos para instituições de reabilitação vêm de famílias onde o pai não estava presente. 75% de adolescentes envolvidos com algum tipo de droga ilícita vêm de famílias onde o pai não estava presente. Irmãos, 70% de adolescentes que cometeram assassinato vêm de famílias onde o pai não estava presente. Irmãos, a possibilidade de um filho entrar na vida do crime se triplica quando a família não é estruturada, quando não há participação ativa da paternidade dentro dessa família, da figura de homem dentro dessa família. Nós vivemos uma geração, e eu não estou aqui para trazer nenhum tipo de acusação a ninguém, mas nós vivemos uma geração, eu creio que isso é muito mais fora da igreja do que dentro da igreja, porque dentro da igreja nós temos direção das atitudes que nós temos que ter para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas fora da igreja, irmãos, nós vemos uma geração de homens pacatos, homens aclimatados, acostumados a viver na sombra, não em evidência, homens que não assumiram o seu papel de direcionador, que cuida, que traz direção, que assume riscos, que encabeçam, homens que são corajosos de falar: a responsabilidade é minha, eu vou conduzir essa casa. Não é conduzir com autoritarismo, é conduzir usando a autoridade de Deus. E a autoridade que Deus estabelece sobre a vida do homem é agir com a sua família em amor. É em amor. Uma família, quando ela tem um homem dentro de casa, que ele sabe conduzir o seu lar em amor, todo mundo segue, todo mundo vai. Agora, irmãos, escute algo. Do outro lado, tem uma outra moeda aqui. Se nós vemos uma tragédia muito grande, numa estatística como essa, sobre famílias que não têm a figura de paternidade como diante daquilo que Deus confiou, nós temos o outro lado da moeda. Algo mais gritante ainda: as crianças de baixa renda, que cresceram em famílias onde o pai e a mãe criaram famílias de forma conjunta, saudável. Não é, quando nós falamos famílias saudáveis, não quer dizer família sem problema. Todas as famílias têm problemas. Todos nós enfrentamos problemas. A família do pastor tem problemas. Quando nós falamos famílias saudáveis, é famílias que até têm problemas, mas sabem lidar com os problemas e continuam no caminho. Veja bem, as crianças de famílias de baixa renda, que cresceram em famílias com o pai e a mãe, superam as crianças de família de alta renda, que cresceram em um lar sem a presença do pai. Então, veja bem, não é o quesito financeiro, não é o poder aquisitivo, não é a classe social, não é o que eu tenho, onde muitos rotulam na sociedade que nós valemos o que temos. Não, calma aí, irmãos, não é isso. O que julga uma família saudável é onde o pai e a mãe cumprem o seu papel. Você entendeu aqui que crianças de baixa renda superam em 75% que crianças de alta renda foram criadas sem a figura do pai? Irmãos, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Nós vemos índices alarmantes. Isso não é regra, existem suas exceções. Não tem como nós trazermos um diagnóstico, porque isso também não tem diagnóstico para ser dado. Ninguém está falando que é certo ou que é errado. Aquilo que dados mostram, e como nós falamos muito cientificamente, muita coisa de fato é comprovada. Mas escute, meninos jovens que têm uma figura de pai satisfatória são menos propensos a se envolverem com homossexualidade. Meninos jovens
que têm uma figura paterna satisfatória são menos propensos a se envolverem com homossexualidade. Eu não quero colocar tudo numa caixinha e falar o que é certo e o que é errado, porque quem detém toda a verdade é só o Senhor. Mas escute algo, querido. A principal causa do homossexualismo é o abuso sexual na infância. Sim ou não? Um dos maiores causos do homossexualismo é o abuso sexual da infância. E eu diria, irmãos, que a ausência de paternidade na infância, ou o abuso da paternidade na infância, a ausência é quando a figura de pai não existe. Porque a figura de pai, ela representa na casa o quê? Autoridade, não autoritarismo. Mas a ausência de pai, mas o excesso dessa autoridade também acovarda homens e também gera homossexualismo. Irmãos, escute algo. Existem explicações um pouco psicológicas para isso. Quando nós vamos para a psicologia, e eu não estou dando aula de psicologia porque eu não sou psicólogo, né? Tem psicólogas aqui, mas veja bem, explicações psicológicas dizem assim, ó, que a figura do pai ajuda a estabelecer uma sensação de segurança e orienta as crianças a tomar decisões mais sábias. Os pais se comunicam de uma maneira única, e isso explica tudo. A ausência de paternidade ou as feridas causadas, as mágoas causadas na família são incríveis, irmãos. Ela constitui homens e mulheres com deficiências durante toda a vida. E nós, a igreja, eu e você, nós, a igreja, nós precisamos nos atentar a isso. Você sabe por quê? Porque nós estamos formando a geração que vai vir depois de nós. Nós estamos formando a geração que o Senhor confiou que nós formássemos por meio da palavra de Deus. Então nós, como filhos, todos são filhos, nós temos que gastar as nossas energias, investir os nossos dias na formação da nossa família, da nossa casa. Irmãos, escute algo, disciplina é uma outra área fundamental que o homem consegue colocar em casa. Eu estava conversando com os meus meninos, não que isso seja saudável. Com a minha filha, propriamente, está aqui em algum lugar. E ela, no carro, nós conversando, e ela falou assim, nossa, eu morria de medo quando eu trabalhava à noite, e minha esposa então ficava com os meninos em casa. E aí os meninos aprontavam alguma coisa, e aí a minha esposa virava para eles e falava assim, olha, eu vou contar para o seu pai na hora que ele chegar. E aquela sensação de que quando o pai chegasse, alguma coisa iria acontecer, trazia respeito para ela. Não que essa afirmação trazia mais medo do que respeito. Mas vocês entenderam que a figura de paternidade, ela traz direção à família? Mas, irmãos, o que mais me preocupa aqui, nesse texto nós lemos no livro de 2 Timóteo, é quando ele fala que nós podemos aprender ou entender sobre que nos últimos dias o afeto natural se acabaria. O afeto é o quê? Afeto é o quê? Amor é o quê? Afeto é a soma de cuidado e limites. Afeto fala de cuidado e limites. Cuidado porque o Senhor nos cuida, Ele cuida de nós e Ele é amor, e limites porque o próprio Senhor nos direcionou o caminho que temos que andar. E, irmãos, o caminho que nós temos que andar, ele não é sem limites. Não é aquele caminho que eu faço tudo do jeito que eu quero, da forma que eu entendo, ou da forma que eu me adapto, da forma que eu quero, da forma que eu acho correto. Irmãos, eu aprendi algo muito poderoso no seminário. Quando nós fizemos seminário, ela falava assim, em um dos estudos, falava o seguinte, que quando você não tem domínio do texto, não fuja do texto.
O que ele está falando? Quando você não invente aquilo que você não conhece. Não use o texto para falar o que você quer falar. Então, irmãos, muitos acham que o amor é fazer tudo o que eu quero fazer. E a Bíblia não fala disso. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas o verdadeiro amor é a soma de afeto e limites. Agora, irmãos, escute. Afetividade é o resultado de uma família que soube dar amor aos seus filhos e por isso produziram filhos adultos, mentalmente lúcidos, emocionalmente equilibrados, com uma autoestima saudável. Eu sei que isso é um desafio para todos nós, sim ou não? Criar uma geração, no tempo que nós estamos tendo, mentalmente lúcidos, emocionalmente saudáveis, equilibrados, diante de tantas pressões que todos nós vivemos em todas as esferas, de fato é um grande desafio. Mas você sabe que também os desafios, ele nos é proposto porque nós temos também uma grande responsabilidade. Servir a Deus de qualquer jeito, irmãos, vai te levar para onde? As pessoas servem a Deus de qualquer jeito, da melhor forma que me convém. Cuidar de família não é cuidar de qualquer um. Cuidar de família é algo precioso. Cuidar de família é algo que nos requer responsabilidade. Agora escute algo, irmãos. Por que isso é tão falado? Ai, pastor, por que o senhor fala tanto isso? Porque pais desequilibrados emocionalmente, com a autoestima frágil, ampliam as chances dos filhos terem os mesmos problemas. Ampliam a chance dos filhos terem os mesmos problemas. Reproduzem. Agora, quanto que eu posso mudar essa história? Irmãos, todos nós podemos mudar a história da nossa vida por meio de Jesus, sim ou não? O Senhor Jesus, ele veio para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o império da luz, do seu amor. Ele veio para nos trazer a verdadeira liberdade. Mas escute, muitos sabem que têm essa liberdade, mas não a possuem. Não a querem. Não se toma posse dessa verdadeira liberdade. E quando usa-se da liberdade, usa de uma liberdade envolvida com libertinagem. E o que é libertinagem? É exatamente o que eu faço que não está segundo a palavra de Deus e acho que estou livre. Irmãos, veja bem, eu sempre digo que pastorear nos dias de hoje é lidar com pessoas traídas, amargurados, muitas vezes. Não vocês, não a igreja, porque a igreja está no caminho, a igreja está prosperando, no sentido de crescimento, a igreja, isso, glória a Deus por isso. Mas escute, todas as pessoas que muitas vezes são recém-convertidas, pessoas que se chegam, é comum isso acontecer, mas essa geração, ela está vindo com marcas profundas, marcas muito mais profundas que a velha geração veio. Porque a velha geração veio com muito mais limites, ou senso de limites, que a geração atual vem. A geração atual, ela acha que pode fazer tudo do jeito que quer, da forma que quer e pronto. E nós não estamos aqui para colocar cabreços, porque eu preguei domingo passado que a verdadeira maturidade, que eu quero conduzir a igreja a esse momento, não é uma maturidade da dependência, mas é da independência e a dependência de Deus. Mas há muitos, eles passam por que passam, e a primeira pergunta é: por que temos que passar por tudo isso? Irmãos, você acha que ao longo da sua caminhada você não vai se decepcionar? Você não vai se magoar? Você não vai se machucar? Quantos casais tem aqui? Levante as mãos para mim ver. Quantos casais? Olha o tanto de casais, que bênção.
Quando eu era namorado, eu achava que eu nunca ia ter problema com a minha esposa. Nós nos amamos até hoje, mas amávamos tanto. Depois que casou, irmão... Por que eu estou dizendo isso? Você acha que ao longo da sua caminhada você não vai passar por dias difíceis? Dias de lutas, dias de crise, dias que pessoas... Irmãos, inevitavelmente ao longo da nossa vida nós vamos ser feridos. É inevitável isso. É inevitável que ao longo da caminhada nós não sejamos feridos por um pastor, por um líder, por um comportamento, por uma forma, às vezes, não tão que me agrada, ferido às vezes por uma esposa, por um esposo, por filhos, por família, por gente, fere gente, pessoas. Agora, irmãos, a maioria de nós fazemos é o quê? Por que temos que passar por tudo isso? Por que o Senhor não nos livra de tantas mágoas? Mágoas familiares, heranças no sentido de irmãos, tem histórias de famílias que vieram de situações inimagináveis, marcadas por miséria, marcadas por dores, marcadas por mortes, marcadas por perdas, marcadas por divórcios, marcadas por traições, marcadas por decepções, marcadas por brigas, marcadas por drogas, por alcoolismo, por vício, marcadas por tantas coisas, por falta de perdão, por ressentimento, por amarguras. Por que o Senhor nos livra, Ele sabendo disso tudo? Por que o Senhor não nos livra disso? Por que o Senhor não nos livra de passar por tantas situações como essas? Oh, irmãos, como lidar com as ofensas e as mágoas que estão perto de nós e muitas vezes nos assolam? Você já parou para pensar nisso? Por que eu estou sendo tão enfático nisso nesses últimos dias? Você sabe por quê, irmãos? Porque eu não creio que o Senhor fez com que nós não passássemos por isso. Vou falar algo de casal, rapidinho. Qual que é a diferença de casais bem-sucedidos e casais mal-sucedidos? Quando nós vamos aconselhar casais, os problemas são os mesmos, de formas diferentes. Os problemas são os mesmos, as diferenças entre eles são as mesmas. Uns potencializam uma área, outros potencializam outra área, outros canalizam para os filhos, outros canalizam as dificuldades deles para a vida financeira, outros canalizam a dificuldade deles para o emocional, outros canalizam todos têm os mesmos problemas de formas diferentes. Agora, qual é a dificuldade? Se temos os mesmos problemas e vamos ter os mesmos problemas a vida toda, porque somos pessoas diferentes, com culturas diferentes, viemos de famílias diferentes, qual que é então o ponto central para sermos bem-sucedidos? Porque voltando para o assunto, porque mágoas, feridas, traumas, decepções, traições, eu não estou falando traições no aspecto de infidelidade, traições é o que, irmãos? Traição é tudo aquilo que está relacionado àquilo que você confiava e por um motivo ou outro aquela pessoa te decepciona, isso é um tipo de traição. Você sabe por quê? Qual que é a diferença de casais saudáveis e casais com os mesmos problemas? É porque eles têm habilidade de lidar com as suas diferenças. Ou seja, as diferenças vão vir, os problemas vão vir, as circunstâncias vão vir, as adversidades vão vir, mas eu tenho habilidade de lidar com elas, então eu supero mais rápido. A nossa vida, a arte da nossa vida é a arte de superação. Nós superamos todos os dias. A Bíblia fala que nós somos entregues ao matadouro todos os dias. Todos os dias você nasce podendo morrer. Todos os dias você tem que matar um gigante, um urso, e você nem sabe. Todos os dias, vamos falar de forma fisiológica, temos médicos aqui, tem tudo, né? Vamos lá, se eu não tiver, você me corrige. Fisiologicamente, todos nós recebemos do mundo externo situações contra o nosso organismo, e o nosso organismo tem mecanismos de defesa contra isso. Mas todos os dias nós estamos propícios à morte. Irmãos, alguns escondem, camuflam,
expectativas, sonhos, e muitas vezes não experimentamos o melhor de Deus. Mas escute algo, será que o Evangelho de Cristo nos foi dado para nos livrar das decepções da vida? Ou para nos capacitar a superar todas elas? Oh, queridos, Deus está nos municiando o tempo todo. Deus está nos preparando o tempo todo. Que graça teria você chegar no céu, diante do Deus Todo-Poderoso, e não ter falado para Ele: Senhor, eu venci. Nós vencemos no meio, por nome do Senhor, nós vencemos. O que adianta um atleta se preparar para uma corrida a vida toda, mas não cruzar a linha de chegada? O que adianta nós nos prepararmos, andarmos correto, mas não alcançarmos a coroa da vida? O que adianta tanto preparo? O que adianta tanta coisa? O que adianta tantos dias e nós não alcançarmos passar? O que adianta? Irmãos, eu penso que o Evangelho do Senhor foi nos dado para que nós possamos ter a habilidade de superar todas as dores, todas as ofensas, todas as mágoas, tudo. Não é possível nós passarmos pela vida sem sermos marcados por ela. Não é possível nós passarmos pela vida sem sermos atingidos por ela, sem sermos traídos por ela. Irmãos, nós temos exemplo maior do que o próprio Senhor Jesus de ter sido traído. Você traiu Ele. Eu traí Ele. Nós traímos Ele. Nós traímos Jesus, irmãos. O pecado de Adão foi uma traição. Ah, mas eu não estava lá. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado. Mas por um só homem também entrou a graça de Deus. Irmãos, escute algo. O Evangelho nunca foi dado para nos livrarmos de sermos traídos ou decepcionados, mas ele veio para nos ensinar a superá-los. Nós temos que amadurecer diante das decepções da vida. Efésios capítulo 4, versículo 10 em diante, onde se fala ali da armadura do Senhor, ela fala assim: olha, que nós estejamos preparados para o dia mau. Agora, qual é o dia mau? O dia mau é o dia que eu me decepciono com alguma situação, é o dia que eu me sinto traído, machucado, ferido. O dia mau é quando eu estou magoado, onde eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções. Irmãos, nós precisamos entender que nós vamos sim passar por aflições na vida. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vós vencestes também. Oh, irmão, tende o bom ânimo. Eu creio que Deus está preparando essa igreja de uma forma específica agora. A nossa igreja, que você está incluído, para ensinar pessoas que estão chegando a serem maduras na fé, a lidarem com as diferenças de um de outros, a acabar com a meninice, como nós pregamos domingo passado, a sermos maduros na fé, de sabermos lidar que a nossa dependência é de Deus, e que se nós dependemos de Deus, nada mais nos para. O Senhor, Ele nos tem capacitado, querido, para nós superarem as dores, as marcas, e a ensinar outros a superarem também. Oh! Por quê, pastor? Porque as nossas ofensas e mágoas, quando nós não conseguimos resolver elas vão definir o nosso comportamento no futuro, irmãos. Oh! Muitas pessoas querem ter razão, sim ou não? Irmãos, você sabe quando você... existe uma falsa sensação de perdão. Qual que é essa falsa sensação de perdão? É quando que a pessoa me machuca, me fere, e eu, porque eu sou cristão, eu vou virar e vou falar: eu perdoei, pastor, eu perdoei.
mas aquela pessoa nunca mais pode falar na minha vida. Eu perdoei, mas eu não dou nem a oportunidade dessa pessoa se relacionar comigo de novo. Por mais que o relacionamento não cabe a parte ofendida, e sim a do ofensor. Mas existem umas falsas sensações de perdão, irmãos, que não é perdão. Se torna mágoa, se torna amargura. Irmãos, isso que muitos têm guardado no coração determina o futuro daquela pessoa. Aonde você vê isso, pastor? Abram comigo o livro de Lucas, capítulo 17. Olha o quão profundo isso é. Irmãos, olha o quão profundo isso é. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 5. Olha o que esse texto diz, irmãos. O texto diz assim, o enunciado do texto, ou do capítulo, fala, o pecado, a fé e o dever. Está falando do pecado, do aspecto fé, e o que nós temos que fazer. E olha ele que ele continua. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. O que ele está falando, irmãos? Cadê o texto? É inevitável. Inevitável é uma coisa assim, ó. Não adianta você tentar achar que não vai acontecer, porque vai acontecer. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que levar um destes pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Não está falando para pastores, simplesmente, porque nós usamos essa palavra, porque lá em Ezequiel, fala que ai dos pastores que fazerem um dos meus pequeninos pecar. Mas esse texto aqui não está falando somente para pastores, está falando para a igreja. E olha o que ele continua dizendo: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O que eles estão falando, irmãos? Isso é desumano. Os apóstolos, aqueles que andavam, aqueles que viam, aqueles que estavam com o Senhor ele vira e fala, dá um ensinamento, olha, é inevitável que não venham pessoas que venham fazer vocês tropeçar. Ai deles, se fizerem isso. Vai acontecer, ai deles, ou seja, eu vou ter com eles. Mas, se eles vierem te pedir perdão, perdoa. Se eles errar com você de novo e vier te pedir perdão, perdoa 7 vezes 7. Os apóstolos olham para ele e falam, nossa, surreal. Senhor, aumenta a nossa fé. Em outras palavras, eu não dou conta, aumenta a nossa fé. Irmãos, é inevitável que aconteçam situações que levem o povo que não levem o povo a escandalizar. Escandalizar no grego significa colocar em armadilha, colocarmos a risco, colocarmos uma isca, colocarmos a prova. Escandalizar é isso, colocar a armadilha, a prova. É muitas vezes nós levarmos a pessoa, induzir a pessoa a cometer um erro. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas que já estão curadas, que já são livres, que já estão resolvidas, mas que os dias se passam e que precisam de ter um entendimento que quando outras situações se repetirem, saberem lidar com a superação, de não se ferirem, de não se machucarem, porque nós olhamos para as histórias familiares e nós vemos muitas pessoas com marcas familiares, com ausência de paternidade, muitos com ausência de maternidade, muitos com tanta miséria, com tanto sofrimento, ou até pessoas que são criadas por pais e mães, que não têm uma figura correta de paternidade ou de maternidade,
E por não terem uma figura correta, não se constitui uma família saudável. Irmãos, escute, perdoa. Se livre de culpa, se livre de acusação, se livre de peso. Perdoa. Agora veja bem, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 24 ao 26, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. O que ele está falando? Ora, é necessário que o servo do Senhor, todos nós, a igreja, não viva a ter contendas, não brigue. E sim, deve ser brando com todos, apto a isso. Irmãos, eu sei que as cartas do Timóteo, 1 e 2 Timóteo, são cartas pastorais, sim ou não? São cartas com cunho diferente. Mas a palavra é para todos nós. E aí ela vira e fala: olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa. Irmãos, o que é expectativa? Expectativa não fala de algo que vai acontecer, sim ou não? Eu tenho um desejo que isso aconteça, mas pode ser que não aconteça. Você não tem expectativa de que a glória de Deus se derrame sobre a igreja agora, mas pode ser que ela não venha. E olha o que ele fala, veja bem: na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à lucidez, livrando-se da armadilha do diabo, têm sido feitos cativos por ele para fazerem a sua vontade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E sem essa liberdade que Cristo nos libertou, é impossível sermos exatamente o que esse texto nos ensina a ser. Devemos ser pacientes, aptos a instruir, longânimos, benignos. Nós devemos ter o afeto natural de todas as coisas. Não podemos ser levados pelo diabo. Irmãos, nos anos da nossa caminhada ministerial, voltada ao aconselhamento de pessoas, o que nós mais lidamos são com pessoas que preferem romper relacionamentos do que restaurá-los. Eu prefiro romper relacionamentos do que restaurar. Eu prefiro não pagar o preço do que restaurar. E restauração de relacionamentos, eu não estou falando de área conjugal, eu estou falando de relacionamentos. Restauração de relacionamentos fala de superação de mágoa, de dívida, de perdão verdadeiro. Irmãos, isso não é só dentro da igreja, isso é com seus pais, isso é com seus irmãos, isso é com seu cônjuge, isso é com seus colegas de trabalho. Isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Isso pode estar relacionado ao passado de pessoas. Superação. Nós somos muito mais bem preparados para fugir do que eu preciso enfrentar, do que enfrentar o que eu preciso passar. Por quê, pastor? Porque uma das piores armadilhas do diabo são mágoas mal resolvidas. Falta de perdão. Vamos trazer para o vocabulário mais igreja. Falta de perdão. Irmãos, é tão legítimo isso, legítimo entre aspas, porque a pessoa que é muito ferida, ela acaba ferindo sem nem perceber, sim ou não? Pessoa que está sendo muito ferida, ou que foi ferida pela vida. Pessoas foram feridas pela vida, irmãos. Pessoas que nem sabem que foram feridas. Pessoas que foram feridas por negligências de pais, de professores, que foram abusados sexualmente, abusados intelectualmente, emocionalmente.
pessoas que foram feridos pela vida, abusados no sentido de ter sido traídos porque confiavam numa pessoa e aquela confiança foi traída. Eu não estou falando de algo conjugal. A traição, ela envolve muitas coisas. A traição envolve desde que vamos falar no aspecto ministerial, desde que o pastor, pastora, líderes confiem numa pessoa e de repente aquela pessoa te trai, não é leal, é desleal. Isso é um tipo de traição. Então, uma das maiores armadilhas do diabo foram geradas por mágoas mal resolvidas, feridas que estão abertas, camufladas. Toda ofensa, irmãos, toda ofensa que nós recebemos ao longo da nossa vida, coloque algo no seu coração, querido. Por quê, pastor? Porque hoje é tempo, irmãos, toda palavra ela tem por cunho ou objetivo de nos mostrar caminho para saber lidar com essas situações que podem vir pela frente. Por quê, pastor? Porque quando você passar por tudo isso, você vai saber as armas certas para você usar diante da situação que você está inserido. Eu usei esse exemplo aqui no curso de casais, quinta-feira passada. Nós passamos por situações inusitadas todos os dias, sim ou não? Nós estamos lidando com um inimigo invisível que é a pandemia. Nós lidamos com um inimigo visível que é um mosquito Aedes aegypti. Qual que tem mais eficácia? Nesses dias, como que eu vou usar uma metralhadora para matar um mosquito Aedes aegypti? O que mata um mosquito Aedes aegypti mesmo? Baigon? A fumacê da rua, né? Então nós precisamos saber usar as armas corretas para os inimigos corretos. Quando Deus nos mostra caminhos, é para que quando nós passemos por situações como nós temos ensinado na igreja, nós temos a habilidade de lidar com elas e vencê-las. Irmãos, toda ofensa, ela tem o poder de evoluir para pior, quando não há cura, quando as pessoas procrastinam. Irmãos, uma das piores coisas que travam qualquer pessoa é raiz de amargura. Um assunto tão falado na igreja, a falta de perdão. A Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão é pior do que um assassino. Forte, não? Aquele que não ama o seu irmão é pior do que um assassino. 1 João 3. É pior, irmãos, Provérbios 18, versículo 19 diz: é mais fácil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como que um portão trancada. Pessoas ofendidas, irmãos, ela constrói muros ao redor de si, porque elas não querem ser machucadas novamente. Agora, entre aspas, não está certo? Tá. Entre aspas, não existe aqui algo correto? Você apanha, você vai lá para apanhar de novo? Uai, ninguém vai fazer isso. Eu não apanho. Então é natural, quando eu sou ofendido, eu me proteger para não ser ofendido novamente? É natural, sim ou não? É natural, mas o maior problema, queridos, é que o verdadeiro perdão dá o direito para o ofensor a se relacionar comigo novamente. E aquele que foi ferido ou ferida, muitas vezes, magoado ou magoada, muitas vezes, não dá oportunidade de reconciliação. Prefere romper relacionamentos. Oh, querido. Hebreus, caminhando para o final, capítulo 12, versículo 13 em diante, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se prive da graça. Então veja bem, a graça, ela foi dada para todos nós, sim ou não? A graça foi dada para toda a igreja, para todos os filhos. Por que que aqui fala, olha, escute, seguir a paz uns com os outros? Ou melhor, seguir a paz com todos e a santificação, sem qual
ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, fala assim, olha, a graça é para todos, mas cuidem para que vocês não recebam a graça de Deus. Cuidado para que não viva sob jugo de Satanás novamente. E aqui ele continua dizendo, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem hajam algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comidas vendeu o direito de primogenitura. Eu não tenho como diagnosticar ninguém, pelo contrário, nós trazemos direção, mas cada um de nós, não na totalidade, mas todos nós nos conhecemos, sim ou não? Você se conhece? Sim ou não, irmãos? Você se conhece, você conhece quem você é quando ninguém está olhando, você conhece o que você está pensando nesse momento, porque muitos estão pensando em um e outro, numa situação ou em outra situação, num momento ou em outro momento. Muitos pensam nos momentos que viveram durante a vida, pessoas que marcaram, pessoas que se feriram, pessoas que me feriram. Muitos estão pensando nisso. Agora escute algo, você percebe de uma pessoa verdadeiramente livre, é quando aquela situação nós lembramos, mas não existe dor, não se apaga da memória porque não é amnésia, mas não tem sofrimento, e por não ter tido sofrimento eu não culpo quem me ofendeu. Aí, pessoas que ainda não venceram essa situação e que precisam superar as mágoas, ou que precisam superar os traumas relacionados à falta de perdão, são pessoas extremamente sensíveis. O que é uma pessoa extremamente sensível? Uma pessoa, não me toque. Pessoas extremamente melindrosas não conseguem ouvir um não conseguem ouvir um posicionamento diferente, não conseguem uma figura de autoridade, ela não me representa autoridade, ela me representa autoritarismo. Uma pessoa de autoridade não representa que ela me conduza, eu não sou conduzido por ninguém, eu sou conduzido por mim mesmo. Uma pessoa que fala assim, irmão, só quem fala na minha vida é Deus. Autossuficiente, cara, você vai para o céu. Pessoas que ainda precisam passar por superar mágoas, e aí, são pessoas facilmente ofendidas, que foram rejeitadas na sua infância, que passaram por perseguições na sua infância, e que carregaram isso durante tanto tempo, e ainda não venceram. Irmãos, outros não conseguem desenvolver relacionamentos, ou talvez o pior disso tudo, demonstram pouca gratidão. Irmãos, a ingratidão é uma tragédia na vida do cristão. A ingratidão, irmãos, é terrível, porque a gratidão é o oposto disso. A gratidão move a mão de Deus. Irmãos, nós temos o costume de sermos gratos por grandes coisas e não por pequenas. Você já viu aquele filho que no seu aniversário ele espera um grande presente, e se o pai não tem condição de dar um grande presente, daquilo que ele mais desejava, e ele recebe aquilo que o pai pode dar, que é o melhor que o pai pode dar, ele não se alegra tanto quanto recebesse o outro presente? Isso demonstra o que, pastor? Ingratidão. Então, pessoas que ainda estão relacionadas a qualquer tipo de mágoas, de sofrimento, são pessoas que não conseguem ser gratas pelas pessoas. Irmão, sinceramente, se o irmão Nivaldo deixar de me trazer essa água com gás, e vier com a água sem gás, eu não vou gostar muito não. E irmãos, se o irmão Nivaldo não vir na igreja, ninguém traz água com gás para mim. Os diáconos não esquecem até de trazer água. Pegando o pé dos diáconos aqui, né? Esquece mesmo. E olha, eu te confesso, não porque eu estou fazendo uso desse microfone,
porque eu estou fazendo uso do microfone não para me beneficiar. Mas eu te confesso, lá em casa sabe, pergunto aos meus filhos, como eu sou grato a Deus pela água com gás que o Mivaldo me traz. Coisa simples que tem um valor fundamental quando eu estou pregando. Porque minha boca seca. E que sem a água fica mais difícil. Então nós muitas vezes conseguimos ser gratos por grandes coisas e não por pequenas coisas. Queridos, toda ingratidão é sinal de pessoas que ainda estão feridas nas emoções. Toda pessoa amargurada e ferida tem um hábito de quê, pastor? De falar mal das pessoas. Toda pessoa que ainda não está curada, ela tem por hábito de falar mal dos outros. Tem por hábito de falar mal, tem por hábito de falar do problema com as suas próprias palavras. Irmãos, nós precisamos do verdadeiro exemplo de Jesus. Nós precisamos ser o exemplo do amor de Jesus por nós, porque o seu amor nos constrange. O amor do Senhor Jesus nos constrange. Nós somos imerecedores deste amor, porque Jesus sim, Ele foi verdadeiramente traído por todos nós. E mesmo assim, Ele decidiu nos perdoar e continuar nos amando, sem nós termos nenhuma dívida para com Ele. Queria que vocês se colocassem de pé, o ministério viesse à frente. No livro de Isaías, para encerrar, no capítulo 53, no versículo 4 em diante, o texto diz assim, amados: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos curados, sarados. Jesus pagou o preço. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Seu pai não te deve nada, sua mãe não te deve nada, seu marido não te deve nada, sua esposa não te deve nada. Eu não te devo nada, o pastor não te deve nada, líderes não te devem nada, ninguém deve nada para ninguém. Nós experimentamos do perdão de todos os nossos pecados, de toda a dívida, fomos sarados e curados. E é Jesus que nos constrange com seu amor. Não pode haver mágoas. Nós não podemos lidar com o passado de pessoas. O passado de pessoas tem que estar absolvido da nossa vida. O comportamento não pode se repetir. Mas ninguém mais pode nos prender a viver uma vida sob pecado de não perdoar. Queria que você fechasse os olhos por um instante, por favor.